aí, turma? Vocês estão bom? No vídeo de hoje eu quero falar da importância da gente entender o que faz a empresa que a gente está analisando e principalmente em qual estágio que ela se encontra. Por que é importante isso? Porque a gente tem que esperar da empresa o que ela pretende entregar naquele estágio. Por exemplo, uma empresa ainda em fase de crescimento, uma empresa muito nova, recente, ela está querendo expandir os seus negócios. Ela está querendo ganhar escala, porque com maior escala ela melhora os seus custos. Por exemplo, se ela produz algum produto, e compra matéria-prima em grande quantidade, ela diminui os custos. Então uma empresa ainda em crescimento está querendo ganhar escala. Ela está querendo ganhar consumidores. Então ela vai investir muito, por exemplo, em propaganda, o que vai causar um prejuízo aí em relação ao lucro líquido dela, porque ela vai ter mais gasto. Ela vai gastar muito com pesquisa e desenvolvimento, que também é um custo. Então, o lucro dela não vai ser tão alto. Então, uma empresa de crescimento, a gente fala que a gente tem que fazer uma análise mais cuidadosa, a gente tem que verificar o que ela está entregando, uma análise top line, ou seja, no balanço a gente tem que olhar mais a parte de cima do balanço, que é a receita dela. Ver se de fato ela está crescendo a receita, que é o que ela está se propondo a fazer nessa etapa, nessa fase. Por isso que é importante a gente saber. Todo balanço é importante, mas para uma empresa de crescimento, onde a gente tem que enxergar mesmo o resultado dela é na parte mais de cima. Porque se a gente analisar o lucro, muitas vezes, a gente pode estar vendo uma empresa que não tem resultados tão bons, mas é por conta da fase em que ela se encontra. Lógico que tudo é importante, mas a gente tem que saber diferenciar isso para dar mais peso na análise, onde a empresa está querendo entregar os números dela, que é a parte mais de cima no caso de uma empresa de crescimento. Para mostrar isso direitinho para vocês como funciona, eu escolhi aqui a empresa BYND, Beyond Meat, que é uma empresa americana que está criando um novo mercado. Ela está produzindo carne em laboratório. E essa carne vem de origem vegetal, então para o mercado vegano. Mas ela não está se propondo a ser uma empresa de consumo apenas vegano. Ela tem, o produto dela tem realmente similaridade com o gosto de carne. Tanto é que uma das obrigatoriedades que ela coloca é que a empresa que quer vender o produto dela tem que colocar a carne dela produzida em laboratório do lado da carne normal aí do dia a dia que a gente consome. E também todo mundo que provou o produto deles diz que realmente tem gosto de carne. Então é um mercado muito promissor. Então vou mostrar a análise de uma empresa dessa. É uma empresa nova, é uma empresa de crescimento. Por isso a gente tem que analisar mais a parte de cima e é isso que eu vou mostrar a seguir para vocês. Turma, então a gente vai fazer uma análise da Beyond Meat. A gente tem que entender o estágio da empresa. É uma empresa ainda em crescimento, uma empresa que abriu seu capital em 2016. Então, é uma empresa para análise mais top line. A parte mais importante é essa parte de cima aqui da declaração dela, que é onde tem a receita. Então, é uma empresa que está se propondo a crescer muito e está entregando o que está se propondo a fazer. Então, é uma empresa que saiu de 16 milhões em 2016 para, no ano de 2020, aproximadamente até o momento, fazendo 400 milhões de receita. Então, ano após ano, ela praticamente está dobrando a sua receita, que é o que ela está se propondo. Então, ela está entregando essa parte de cima, que é a parte de crescimento da empresa. Logicamente, aqui no primeiro ano, até o custo de produção para ela vender 16 milhões foi maior, Você vê, ela tem prejuízo, ela está vendendo por menos do que está custando. E aí ela foi melhorando ano a ano. Agora ela já está com uma receita de 400 milhões e o custo para produzir essa receita é de 200 milhões. Então aqui pelo menos ela está tendo lucratividade na parte operacional dela, propriamente dito, de venda mesmo, de comercialização. Só que aos custos dela, os custos aí com equipe de vendas, a parte administrativa, a empresa vai crescendo, também vai crescendo esses custos, tem que contratar equipes, vai crescendo, atuando em mais mercados, tem que crescer. E aí tem mais gastos com essa parte aí de SG&A. Desenvolvimento também, e pesquisa. Como eu falei, a empresa em crescimento está desenvolvendo novos produtos ainda. Então, saiu de 5 milhões para 25 milhões, quase 5 vezes aí em relação ao que ela começou investindo em pesquisas, Despesas totais aqui da operação também crescendo muito. Então, é uma empresa que ainda está em fase de crescimento, mas está entregando o que está se propondo a entregar nessa fase. E aí, aqui a parte de baixo, que é
É importante também, mas não é a mais importante para esse tipo de empresa, desse estágio que ela está tendo prejuízo, né? 25 milhões de prejuízo, 30 milhões de novo, 12 milhões de prejuízo e agora 4 milhões de prejuízo. Então é uma empresa que está diminuindo aí, né, o seu prejuízo. Provavelmente, logo, pode entrar aí na parte de lucros. Aqui não paga, né, imposto nenhum, porque você teve prejuízo, então mantém. Então agora eu vou mostrar aqui no site Fundamentei também a Beyond Meat, para facilitar a nossa análise. Então, receita quase dobrando ano após ano, que é o que ela está querendo entregar. EBITDA, resultado operacional. Primeiro ano aqui que ela deu positivo, um sinal ótimo já. Lucro, né, negativo, ou seja, tem prejuízo, mas está melhorando também. A parte aqui de dívida, uma empresa controlada, ó, tem mais caixa, dinheiro em caixa, do que dívida. Então, uma empresa bem controladinha em relação à dívida. É uma empresa interessante para estudo, para a gente acompanhar. É uma empresa com muito risco ainda. Por quê? Porque ela é uma empresa muito nova e ainda não entrega, né, o resultado lá embaixo, a parte do lucro. Mas é uma empresa que está entregando, que está se propondo nessa fase agora. É uma empresa de crescimento. Então, se você diversifica bastante, é uma empresa interessante para estudo. Era isso que eu queria mostrar. Então, o que a gente tem que olhar quando a empresa ainda é muito nova, que ela está com a parte aí nessa fase de crescimento, o mais importante é a gente olhar a parte de cima do resultado dela. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Lembrando sempre vídeos de quinta e domingo, sempre um do exterior e um do Brasil. Os cursos também, né? Tanto o Investir é Maratona quanto o Investir da Terra do Tio Sam. Os links estão na descrição desse vídeo. Lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.